por favor, queridos, se coloque em pé na presença do Senhor, pega a tua Bíblia. O pastor Vanderlei me passou um tema, cuidando uns dos outros, e eu quero me ater ao tema, né? Nós pregadores às vezes somos meio ousados, às vezes a gente ignora o tema assim, né? E ele me deu essa liberdade, inclusive, fica à vontade. Mas hoje eu quero me ater ao tema. Eu, orando a Deus, falei, amém, Senhor, vou trabalhar em cima disso aqui, em nome de Jesus, vai ser uma bênção. Por favor, abra no livro de Êxodo, número 17. Não tem na sua Bíblia? Um rapaz estava falou, abra no livro de Êxodo, aí veio outro assim, rapaz, não é Êxodo, é Exodó. Isso aí foi Êxodo, por favor. Você sabe que tinha irmãos que estavam pensando mesmo no livro. Êxodo 17. Êxodo 17, a partir do versículo 8. É uma das pelejas, né, que aconteceram envolvendo o povo de Deus. Essa no tempo de Moisés, entre tantas outras que ele viveu. Êxodo 17, a partir do versículo 8, está escrito: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de uma banda e outro da outra. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória no livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: O Senhor é minha bandeira. E disse: Porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amém. Pela palavra oremos, por favor. Deus, a tua palavra é sempre santa, irrepreensível, e se ela, ó Deus, sair dos meus lábios e chegar aos nossos ouvidos de forma genuína e pura como ela é, assim será, ó Deus, tudo aquilo que está sendo esperado por todos nesta noite aqui, inclusive por mim, ó Deus, que aguardo por tua palavra ao meu coração. Vem então, usa-me e fala a todos nós, edificando nossa vida e nossos relacionamentos. No nome de Jesus oramos. A igreja abençoada diga amém. Amém. Podem assentar-se, por favor. Eu quero chamar essa ministração, que eu tenho o hábito de dar nomes às ministrações, tema, né? E eu chamo de A Equipe. Amém? Essa mensagem eu a chamo de A Equipe. E tem tudo a ver com a solicitação do pastor Vanderlei, cuidar uns dos outros. Queridos, o contexto aqui é um contexto de batalha, de guerra, envolvendo o povo de Deus e os inimigos, nesse caso aqui os amalequitas. E é um momento em que Moisés, liderando todo aquele povo, Moisés toma uma decisão de Deus, muito sábia, mas também uma decisão que poderia colocá-lo assim de forma meio constrangedora. É tipo assim, vai mandar alguém para a guerra e eu vou para o monte me esconder. Ele não estava indo se esconder, ele estava indo orar. Eu já estou pensando no que outros poderiam pensar. Por que ele não está aqui? Né? Por que teve que ser Josué? E o que Arão e Hur estão fazendo lá? Queridos, eu quero que Deus
nos fale ao coração sobre a importância de cada pessoa em nossa vida e também a sua atuação. Às vezes nós aguardamos de alguém um tipo de atitude e elas têm outro, e a gente acha que aquilo é contra a gente. A gente pensa que ela não está falando a minha língua. Não, ela está apenas fazendo algo diferente. Se esta pessoa foi Deus quem enviou para te abençoar, ela muito provavelmente vai fazer algumas coisas diferentes da tua expectativa, porque os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. Um dos nossos problemas é querermos moldar as pessoas que convivem conosco segundo o nosso conceito. Elas têm que pensar como nós, elas têm que falar como nós, têm que agir, têm que gostar do mesmo time, do mesmo candidato, enfim, tem que ser tudo do meu jeito. Se não é, eu já fico meio estranho com a pessoa. E aí eu acabo não dando às pessoas a autenticidade que elas precisam. Eu preciso de alguém diferente de mim, para acrescentar aquilo que eu ainda não tenho, porque se for igual a mim, vai repetir aquilo que eu já sou. No casamento acontece muito isso. Casa-se porque passou a amar alguém, gostar e amar, por causa do jeito daquela pessoa, até mesmo os defeitos daquela pessoa que você está amando no namoro, no noivado e no começo do casamento, até os defeitos dela parecem serem bonitinhos, porque você está amando. E tem outras coisas que é o jeito dela de ser, e você ama por isso, mas depois que casa, você quer moldar essa pessoa. Não pode isso, não pode aquilo, tem que ser assim. Você vai fazendo ela ficar igual a você. E me permita a franqueza, vai ficar chato demais. Se a minha esposa fosse exatamente igual a mim, seria um casamento insuportável, porque basta um Ademir só na relação, né? Basta um só, o outro tem que ser realmente a Marilena, o jeito dela. Eu sou rápido demais, eu quero fazer. Quando alguém está conversando comigo, e eu já entendi o que a pessoa vai falar, mas ela está fazendo, sabe? Eu tenho que vigiar para não falar, é isso que você quer falar. E a Marilena, ela é assim, e ela tem um jeito mais lento, mais tranquilo. O jeito dela fazer as coisas é muito diferente dos meus. Na minha casa, a gente está sempre assim discutindo, porque ela tem um jeito diferente de pensar, a cor que ela gosta é diferente. Aliás, ela gosta de pôr cor em tudo. Um dia eu estava na chácara e chegou a caixa d'água. Caixa d'água, vocês sabem onde fica? Tem gente que nem sabe porque fica escondido. Mas é muito escondido, ninguém vê. Eu estava lá com a caixa d'água, ela chegou e falou assim, mas dessa cor? Não tinha outra cor? Eu falei, mas a caixa d'água vai ficar escondido, ninguém sabe, mas eu vou saber que tem uma caixa lá dessa cor feia. Então a gente tem muito disso, colocar quadros lá em casa, o quadro que ela coloca na parede. Aliás, lá na chácara que a gente tem, ela um dia chegou lá e entrou no banheiro, pôs o espelho, e eu fui depois para fazer algo ali, dar uma olhada, acho que era arrumar o cabelo. Quando eu olhei assim, olhei para o espelho que ela colocou, eu só vi o meu umbigo. Eu falei, mas tem alguma coisa errada aqui. Ela falou assim, errado não, está no ponto. Então, para você conviver bem, de vez em quando, você tem que fazer isso aqui na frente do espelho, ó. Resolve o problema. É mais fácil você fazer isso se você é mais alto, e entenda mais alto em qualquer sentido que você quiser entender. Se você se acha mais alto, faz isso, e não queira que outros tenham que se esticar. Ame, cuide do outro, facilitando. Se tem que baixar, baixa. Se tem que levantar, levante. Mas é bom fazer sempre assim. Mas aquele espelho está lá naquela altura. Cuidar uns dos outros é uma coisa interessante, que Deus sempre pediu isso, Ele sempre valorizou isso, e é exatamente isso que o inimigo quer tirar do ser humano, o amor ao próximo. O que Jesus disse, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Tem gente que está se odiando. Como é que você vai amar alguém se você está odiando a si mesmo? Porque tem pessoas que não se aguentam mais. Um amigo meu, um dia eu perguntei de um outro amigo, que inclusive era pastor, eu falei assim, como é que vai o pastor fulano e tal? Rapaz, está mal. Falei, como assim, rapaz? Um dia eu entrei na casa dele e falei assim, e aí, como é que estão as coisas? Péssimas. Que hora que eu não estou aguentando nem eu mais, só que eu não tenho como me desfazer de mim mesmo. O negócio está feio. Então, amar o próximo como a si mesmo, às vezes fica meio assim, né? Aí Jesus corrigiu isso aí, corrigiu não, ele deu uma direção. Ele disse assim, olha, amarás o próximo
como Deus tem te amado. Isso é amar o próximo como a si mesmo, dentro da visão de Deus. Amém? Porque quando Deus falou, amarás o próximo como a ti mesmo, Ele está falando para uma pessoa, em tese, sarada, sadia, que tem uma autoestima no lugar certo, né? Nem também tem gente que tem autoestima alto demais, gente. Tem gente que parece que é uma exultação constante, fala assim, mas eu não aguento o ritmo dessa pessoa. De vez em quando faz parte da vida ficar um pouco quieto, às vezes até um pouco assim, sabe, contristado diante de alguma situação. Tem gente que parece que não dá lugar para isso, porque tem medo. Antigamente a gente cantava um corinho, antigamente falava corinho, que dizia assim, não pode ser triste um coração que ama Cristo, não pode ser triste um coração que ama Deus. Então tinha gente que assumia aquilo ali e falava assim, eu não posso ficar triste. E aí, morreu meu pai, aleluia, morreu meu pai, glória a Deus. Não posso ser triste. Não pode sim. Você pode estar triste por um momento. É que às vezes a gente confunde as coisas, e ao invés de ajudar o próximo, a gente acaba pesando mais ainda na vida da pessoa. Amados, quando Moisés, para aquela peleja, ele chama Josué e diz, Josué, você vai guerrear. Olha o que é parceiro, olha o que é uma pessoa querendo cuidar, não só do outro, mas cuidar daquilo que o outro cuida, porque nós aqui cuidamos do reino, vocês cuidam da igreja do Senhor, e aí tem que cada um fazer a sua parte, juntamente com toda a liderança, para juntos sabermos uma coisa, estamos cuidando do bem comum, e é para a glória do nosso Deus. Tem alguma coisa que eu acho que poderia ser diferente? Sim, também o líder acha que deveria ser diferente, mas está sendo assim, e precisamos aprender a conviver com as diferenças. Às vezes as pessoas, elas estão tentando encontrar aquela igreja que não tem problema, aquela igreja que não tem gente chata, e não existe igreja que não tem gente chata, irmãos, a não ser que aqui você fala assim, pastor, aqui, eu não encontrei, mas tem, gente, sempre a gente tem um momento de chatice na vida, eu sei disso, porque às vezes eu me vejo assim, e falo assim, puxa vida, é difícil, tem hora ter que caminhar comigo, porque eu sou meio chato nessa área, eu tenho isso, o pastor também de vocês, eu acho que ele deve ter alguma chatice, a não ser que vocês queiram fazer assim, aquele lobby agora, né? Né? Deve ter alguma coisa, mas a gente tem que aprender a conviver, irmão, e que bom que as pessoas são assim mesmo, porque se a igreja fosse só de gente tão maravilhosa e tal, a gente realmente ia estar num ambiente gostoso, mas quem chegasse talvez não iria se sentir bem. É bom aprender que tem dificuldades, tem momentos que a gente fica meio assim, mas nada nos separará do amor de Cristo. Amém? Nada vai tirar a gente deste propósito. Vocês foram estabelecidos para ser carisma, esse dom de Deus, e ajudar o próximo e ajudar uns aos outros. Mas para que eu possa ajudar, eu preciso estar bem. Eu preciso estar bem. E por isso é que eu tenho que me preocupar sim, buscar sempre, depender sempre, para poder ter saúde emocional para ajudar os outros. Porque tem gente que gosta de competir em tudo, não é verdade? Tem gente que compete até na desgraça. A pessoa chega assim, não estou aguentando mais, eu estou com um problema lá em casa. O outro fala assim, você está com um? Eu estou com 3 problemas. Você nem imagina a luta que eu estou passando. Então essa coisa de competir, às vezes compete até na desgraça. Se está mal para um, para mim está muito pior, você não imagina o que eu estou passando. Ao invés de ajudar, tem hora que é momento de você ir para a guerra, é momento de você falar assim, eu vou pelejar com você nessa guerra aí que está acontecendo. Por isso que a gente está falando agora, eu quero ir para as personagens que temos nesse texto, e aqui falando de Josué. Josué vai para a batalha, Moisés dizendo para ele, eu vou para o monte orar. E eu vou para onde, Moisés? Você vai arrumar aí, escolhe homens aí e vai guerrear. Para você ajudar o próximo, você muitas vezes tem que aprender isso. Ele me manda para a guerra e ele vai para o monte orar. Mas eu queria ir para o monte orar, mas ele pediu para ir para a guerra. E você então, fazendo isto, você depois vai perceber o valor. O Josué então, ele é aquele que vai para a guerra. Aí Moisés chama Arão e Hur, e fala, agora nós vamos subir o monte, vamos orar. Moisés, é claro, ele tinha visão espiritual, ele sabia que aqui era uma batalha espiritual. Aí Moisés levanta a mão,
está lá, né, os braços levantados, e aí chega a notícia: olha, Josué está vencendo, a guerra está acontecendo. Levantar as mãos é um sentido de rendição, né? Eu me rendo, olha, eu não vou fazer nada, estou nas mãos de quem está no controle, né? Quem está no controle é o Senhor Jesus. Às vezes tem coisa na tua casa acontecendo, na tua empresa, nos teus relacionamentos, que você fica querendo fazer uma porção de coisas, mas tem momento que é para agir como Moisés, ir para o monte, estender a mão, né? Não literalmente ir para o monte, irmão. Pode ser dentro da igreja, pode ser em casa, na madrugada, pode ser nas orações, levantar as mãos e falar assim: eu não posso fazer nada, eu tenho que depender de Deus. Então Moisés vai lá, Arão e Hur está lá orando também, mas assim, né? Aí Moisés fica com a mão levantada, dependendo de Deus. Estamos conquistando, Amaleque está fugindo. Aí daqui a pouco as mãos de Moisés, como o texto nos mostra, cansadas, ele abaixa. Aí daqui a pouco ele está ali, já não está mais naquela postura do começo. Aí chega a notícia: olha, agora Amaleque está vencendo, o teu povo está perdendo. Aí Moisés levanta a mão de novo, e eles percebem que ele, de mãos erguidas, dependendo de Deus, o exército através de Josué vence. Baixa a mão, baixa a dependência, Josué começa a perder. Irmão, tem gente que estão envolvidas na nossa vida, filhos, amigos, gente no trabalho, patrão, funcionários, que às vezes eles estão sendo derrotados porque nós abaixamos as nossas mãos, não estamos mais dependendo de Deus para os fortalecer, para interceder por eles. O valor da intercessão, como eu louvo a Deus e amo os irmãos que intercedem por mim, porque a gente às vezes vai para um trabalho, para uma ministração, e as coisas acontecem, ora por alguém e Deus cura, e faz algo e dá certo, e a gente olha aqui e fala: Deus, que maravilha. Deus sempre me faz lembra que tem gente de joelhos dobrados, de mãos estendidas, orando por você. Então, querido, quando você ora por alguém, você cobre aquela pessoa com a bênção de Deus, e alguém que ora por você cobre a tua vida com as manifestações do Altíssimo. Você deve orar mais, sim, deve interceder mais, sim. Teu marido, irmã, ele precisa de oração, 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 e Deus vai operar na vida dele. Ele vai vencer aquela batalha com as amalequitas. Ele vai vencer se você estiver cobrindo de oração. Homens também orando pelas esposas, orando pelo pastor de vocês. Irmãos, a vida de um pastor é algo tão assim, cheio de novidades, de dificuldades, de lutas. Tem também, é claro, muitas alegrias, mas as batalhas, o inimigo, ele sabe do princípio: eu ferirei o pastor e as ovelhas dispersarão. Por isso que de vez em quando o pastor está doente na sua alma, ele está ali sofrendo, e não é por causa do problema dele com a casa dele, é porque o ministério traz isto. Por isso toda a igreja deve sempre orar e falar: cobre meu pastor, abençoa meu pastor, para que ele possa ser renovado a cada dia. Quer uma igreja sadia? Ore pela saúde pastoral, pela família pastoral, interceda sempre, dependa sempre. Ou seja, a gente ocupa o lugar de Moisés e também ocupa o lugar de Josué. Vamos para a batalha, temos um propósito, os convites foram feitos, então vamos à batalha. Uma igreja que tenha Moisés, que tenha Josué, ela sempre dependerá de Deus e ela sempre irá para a batalha. E igreja que depende e que vai para a batalha é uma igreja vencedora. Esta igreja tem essa marca de ser vencedora, porque está buscando sempre isso: depender de Deus e guerrear, depender de Deus e guerrear. Eu ouvi aqui o início de comunhão e adoração, alguma coisa que foi falado, e nós temos um tema, inclusive eu tenho até uma produtora que eu abri há tempos atrás, que chama Ministério CAAT, C-A-A-T, comunhão, adoração, amor e trabalho. E nós temos falado muito isso lá na igreja. Não dá para viver sem isso, irmãos. A comunhão genuína com Deus e com o próximo. A adoração, porque Deus está procurando. E para Deus estar procurando, é porque é muito importante. Muito importante.
Homens procuram dracmas perdidas, pastores procuram ovelhas, mas Deus procura adoradores. Ele está encontrando, Ele está encontrando. Então, e trabalho, eu digo que trabalho, irmãos. Comunhão, adoração, amor e trabalho. Isto vai me fazer estar fortalecido na fé para poder ajudar o próximo, para poder ajudar ao meu irmão, para fortalecer, para encorajar o meu irmão a não sair da guerra, a não sair da batalha. Amém, queridos? Entra também no cenário daquela batalha espiritual e campal e natural, Josué com a espada, com os seus soldados, e Moisés com a oração de mãos estendidas. Só que as mãos dele se tornam pesadas, e às vezes a gente se sente assim mesmo, cansado, pesado, mas precisamos continuar. Oh, como é bom quando você percebe que tem Arão e Ur do seu lado. Quando você se torna um Arão ou um Ur, para perceber as mãos dele, ele não consegue mais. Eu preciso ajudar ele, eu tenho que fortalecê-lo. A Bíblia diz que eles perceberam, Arão e Ur, que quando Moisés baixava a mão, perdia a guerra. Quando ele sustentava as mãos no alto, ganhava. O que eles fizeram? Óbvio, o que temos que fazer é exatamente isso, é estender a mão do nosso líder. Tem gente que quer puxar o tapete do líder, mas o que Deus manda para estar do nosso lado, Ele levanta a mão do líder, Ele fica do lado, Ele sustenta o líder. E eu não estou falando do líder apenas o líder principal da igreja, eu estou falando do líder em todos os segmentos, de um grupo, de um ministério, da intercessão. Eu agora vou sustentar a mão dele. E quando eles ficaram sustentando as mãos, e aí Moisés falou assim: agora ficou melhor, maravilha. Queridos, nós precisamos também atuar como Arão e Ur. Eu tenho que ajudar a minha esposa naquilo que os braços dela estão cansados, e às vezes em uma área que eu não estou percebendo, eu tenho que estar mais perto. Para que você possa sustentar as mãos, os braços, você tem que se aproximar, e você tem que aprender a servir só para que o líder esteja na dependência. Isso aqui é uma coisa que é muito importante aprendermos, porque nós temos uma cultura evangélica, né, um ensinamento de uma certa pirâmide espiritual. É o pastor principal, depois vem os líderes, depois outra classe de liderança, e depois o povão, a massa, e o pastor está lá, e ele é que faz tudo, ele é que sabe tudo, ele que vê tudo, ele que tem que sustentar tudo, e ele tem que visitar, não, mas isso foi passado. Hoje a igreja aprendeu que somos um corpo, e que temos que agir como amigos, temos que sustentar os braços um do outro. Eu espero estar aqui agindo hoje, sendo um instrumento de Deus, quem sabe como Arão e Ur, para sustentar os braços espirituais de alguns aqui, que estavam talvez pesados. Naquela área que eu estou passando está ficando difícil, mas eu espero estar sendo instrumento para estar ancorando o teu braço pela palavra hoje, dizendo: não vai faltar do teu lado Arão e Ur, terá sempre alguém com uma palavra que te incentiva, que te motiva, alguém vai chegar. Às vezes também nós gostamos muito só do elogio, gostamos do elogio, e quando alguém nos critica, a gente vê isso com maus olhos. Esse é um problema, porque às vezes é exatamente a crítica que é o mover de Deus para sustentar o nosso braço, é para dizer: você está fazendo isso errado, né? Olhando para aquela figura, para aquela imagem de Moisés: Moisés, você está errado, baixou o braço, você tem que levantar o braço. Ótimo, eu tenho que levantar. Aí eles aparecem e falam: vamos ajudar você. Tem sempre alguém que Deus vai colocar do teu lado para ajudar a sustentar os teus braços, para que você jamais, irmão, caia nos princípios que Deus tem para você. Você vai vencer, você não será. Eu dei uma palavra há muito tempo atrás lá na igreja, quero repetir isso aqui: você nunca mais será envergonhado. Recebe no teu coração aí: nunca mais você será envergonhado. Diga para as duas pessoas do seu lado: você nunca mais será envergonhado. Prega para ela aí, por favor.
Às vezes a gente dificulta a ajuda das pessoas porque a gente não quer alguém nos falando a verdade. A gente quer alguém sempre massageando o nosso ego. É ou não é, gente? Eu sou assim. Tem mais alguém aqui assim também? Tem sim. Eu, por exemplo, quando eu comecei a pregar, minhas meninas, elas eram bem menores, e sempre que acabava o culto, a Camila e a Bianca, as minhas filhas, elas são assim, admiretes, né? Elas gostam de mim. E na época elas ficavam admiradas, elas falavam: pai, o senhor pregou bem. E eu ficava toda assim: filhas, eu preguei bem, bom, glória a Deus. A gente saía no nosso carro depois do culto e eu fazia sempre uma consulta do Ibope familiar. Eu dizia assim: e aí, como é que foi o culto hoje? Camila e Bianca lá atrás: foi ótimo, pai, o senhor pregou muito. Mariana: foi bem, foi bem. E aí eu lá: glória a Deus, amém, Jesus. Um dia eu saí, eu vi, sabe quando você prega assim, você sabe que não foi muito bem? Sabe aquele dia que você fala assim: Deus, o que aconteceu? Para me ouvir hoje tem que ser muito crente. E foi um desses dias, irmãos. Foi um desses dias. Eu saí da igreja assim meio: o que aconteceu? Não fui bem, meu Deus. Por favor, me ajude a não sair daqui assim hoje. Não foi bem, eu estou mal, tal. E aí eu saí, mas eu precisava de uma afirmação. Eu precisava de alguém me elogiando para eu me sentir feliz. Aí entrei no carro, saí. E aí, Camila, Bia, como é que foi o culto? Pai, o louvor foi bom. Aí eu: amém, filho. Eu também gostei do louvor, tal. E o que mais, filho? Foi muito legal, foi muito bom, tal. E o que mais, filho? E a Marilena quieta, sentou do meu lado sério. Eu olhava assim, e eu ia embora. Camila, mas e aí, filha? E aí, filha? Aí uma delas: o senhor pregou bem. Mas era meio falso aquilo, que eu vi que a Marilena estava de cara feia ainda, e não falou nada. Eu falei: ai, Jesus. Tem umas coisas que a gente erra, viu, pastor? A Bíblia diz assim: afastai do mal e da aparência do mal. E a aparência ali não estava boa. Eu falei, ela cara séria assim, eu falei assim: foi bom, né, filha? Eu falei: e aí, Marilena, como é que foi? Foi bom ou não? Eu falei assim: como assim? Está repreendido. Brincadeira, não falei isso não. Falei assim: não, como assim não foi bom, Marilena? O que não foi bom? Não, você não foi bem hoje, não. Você não foi bem, você fez isso. Mas me jogou lá embaixo. Eu fiquei me sentindo o pior dos pregadores naquela noite. Eu falei: louco, Marilena? Isso mesmo. E eu falei: Jesus. E fui para casa, fui pensando naquilo. Poxa, eu tinha o hábito de gravar as mensagens. Hoje faz também, grava, transmite. Mas, irmãos, eu fui pensando, falei: Deus, foi tudo isso mesmo? E Deus foi mostrando que foi. E eu falei: puxa vida, hein? Então tem que ter alguém para falar a verdade. Se você quer Arão e Ur, não é só sustentar o teu braço, é mostrar que não pode ficar abaixado. Amém? E normalmente é a família que é mais assim. Então eu aprendi muito com a Marilena naquela época, que realmente a gente precisa, e ela é a que Deus tem usado muito para sustentar os meus braços espirituais, ministeriais levantados. Depender de Deus o tempo todo. O problema nosso, irmãos, é que a gente vai passando o tempo assim, ficando experiente, que a gente, se não vigiar, começa a ficar independente também de Deus. Então o maior desafio do crente experiente é continuar dependente. É continuar assim: opa, tem que orar, tem que depender, tem que jejuar, porque vai passando o tempo e a gente acha assim: eu já passei por essa fase, como se a vida evangélica, a vida com Deus fosse um joguinho que você vai passando de fase, né? E não é. Você tem que sempre estar revendo as questões para você continuar firme e constante na obra do Senhor. Então ajudar uns aos outros é muitas vezes mostrar de fato o que está acontecendo, mesmo que a pessoa não goste. Para isso, peça para Deus colocar amigos leais, amigos fiéis, amigos que vão te mostrar: sim, olha, você é chato nisso. Nossa, você falando isso, eu estou te falando porque eu sou seu amigo, não vou te abandonar por isso, mas você é chato. E aí, isso aí pode nos ajudar muito mais. Amém, queridos? Vamos para a conclusão aqui. Atuação de amigos na nossa vida. Nós temos que ter amigos como Josué, que são aqueles que falam assim: eu vou na peleja com você e por você. Nós temos que ter amigos como Moisés, que são aqueles que dizem: eu vou interceder por você o tempo todo, a minha vida será sempre do teu lado, você nunca estará sozinho na vida ministerial. Isso é corpo, isso é igreja.
Temos que ter amigos como Arão e Hur, que são aqueles que dizem: olha, no momento difícil nós estaremos juntos, nós vamos lá levantar a sua mão, o seu braço, para que você vença. Mas a conclusão disto que Deus quer nos mostrar, ela tem algo que foi lido no texto. A primeira coisa que Arão e Hur fez foi pegar uma pedra e colocar em um determinado lugar. Para quê? Para que Moisés pudesse assentar sobre aquela pedra. Queridos, essa pedra, ela é um tipo, no meu entendimento, da pessoa do Senhor Jesus Cristo. O que significa essa pedra? Significa o seguinte: os seus amigos podem interceder por você, os seus amigos podem sustentar os seus braços, os teus amigos podem ir na batalha por você, mas os teus amigos não poderão carregar você por muito tempo nos braços, sustentar a tua vida totalmente. Não tem, ninguém pode fazer isso, porque se tivesse alguém que me sustentasse, além de Jesus, me sustentasse em tudo, então essa pessoa seria o meu Deus. Então, onde está essa pessoa? Não existe. Arão e Hur colocaram a pedra e disseram: Moisés, podemos sustentar os teus braços, mas não o teu peso. E vai passar o tempo, você precisa de um sustento acima de Hur, acima de Arão, acima de Josué. Sente-se, essa pedra é Jesus Cristo. Tem momento na nossa vida, querido, que de propósito Arão e Hur não estão perto, que de propósito você estará sozinho, mas haverá sempre aquele que diz: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A pedra de esquina, a pedra fundamental, aquela pedra que na visão espiritual é a única pedra grande que nós devemos aceitar na nossa vida, é Jesus Cristo, a pedra que esmiuça, a pedra que nos sustenta, a pedra que nos ampara, a pedra que nos fortalece. Moisés então pôde se assentar e ele disse: agora eu posso ficar aqui o resto do tempo com os braços erguidos, eu posso continuar para sempre. Sabe por quê? Sustentar os braços é possível para os amigos, sustentar os braços é possível para a família, mas sustentar a tua vida, manter você sempre no caminho, isso só depende de você. Não só levantar os braços, mas assentar-se e lançar toda a sua ansiedade sobre a pedra que é Jesus Cristo, a pedra de sustentação. Eu rogo a Deus nessa noite, amados, que todos aqui tenham, e todos nós tenhamos essas pessoas juntamente conosco, amigos que nos sustentam à direita, à esquerda, à nossa frente, atrás de nós, pessoas sempre, mas sempre alguém que nos sustenta por baixo, dizendo: olha, o peso que ninguém suporta, eu suporto, eu vou contigo, você vai descansar em mim, e eu vou dizer para você uma palavra profética no nome de Jesus: as maiores batalhas das nossas vidas, nós vamos romper assentados sobre a rocha que é Cristo, e vamos ver todos os inimigos caindo por terra, no nome do Senhor Jesus Cristo. O que Deus mandou o anjo falar para Josafá, você agora vai contemplar os inimigos se confundindo, mas eu vou sustentar a tua vitória. Queridos, que todos aqui tenham esta visão: eu tenho amigos e eu sou amigo, para sustentar braços, para ir à peleja, mas para manter a pessoa sempre descansando em Deus, é Jesus Cristo, a rocha eterna, o nosso Salvador. Que Deus fortaleça essa visão, esse trabalho, essa igreja, que Carisma seja de fato, além desse nome tão lindo para uma igreja, tão próprio, seja também a marca, seja também o estilo de vida. É um dom que Deus dá, de carisma, de amor, de abraço, de sustentação, de ajudar uns aos outros. Que Deus assim faça no meio de vocês, e que eu, a partir de hoje, para aqueles que não me conheciam, seja também um alvo das vossas orações,
porque quem sabe daqui nessa noite, o mais carente disso possa ser eu, das suas orações. E conte com as minhas orações também. Pastor Vanderlei, que Deus te fortaleça, que você jamais se sinta só. Nunca vai faltar sobre você e a tua família Arão, Ur, Josué, Moisés e principalmente aquela pedra de sustentação. Vocês terão sempre um descanso maravilhoso na presença do Senhor. Amém, queridos? Deus abençoe. Glória a Deus.